9h42. Falar de economia, Eduardo Castro? Vamos a ela. Vamos lá, então. O economista Murilo Ferreira Viana, consultor sênior da GO Associados, está com a gente para nossa satisfação. Murilo, muito obrigado por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Espero ajudar a contribuir com o debate e com as informações para os ouvintes. Se você esclarecer uma dúvida que me atormenta, eu já me darei por satisfeito, Murilo. Vai perguntar o dólar na terça-feira, Agostinho. Pelo amor de Deus. Não, isso não. Mas, Murilo, como se eu tivesse 5 anos de idade, me explica. Por que quando sobe o dólar e quando sobe o barril do petróleo lá fora, sobe a gasolina no momento seguinte? E quando baixa lá fora, não baixa aqui, Murilo. Pelo amor de Deus, me dê uma explicação. Não, bom, vamos lá. É uma pergunta difícil. E essa pergunta tem sido cada vez mais repetida nos últimos dias, né, com a escalada dos combustíveis no Brasil. Primeiro, vale lembrar que o petróleo é uma commodity internacional, ou seja, ele é assim como outras, como milho, soja, que são commodities, ou seja, são ativos, são produtos, na verdade, precificados em dólar no cenário internacional. Então, isso já afeta diretamente o preço praticado aqui dentro do Brasil. E nas últimas semanas, mesmo com a diminuição do dólar em relação ao real, ou seja, o real ganhou força em relação ao dólar, o preço do barril do petróleo ele tem se mantido aí num patamar bastante elevado, oscilado muitas vezes aí para cima nas últimas semanas. E isso acaba influenciando, evidentemente, a precificação dos combustíveis quando trazidos para o Brasil. E junto com isso tem a defasagem, tinha uma defasagem aí do repasse desse preço dos combustíveis para dentro do Brasil, que era a defasagem realizada aí pela Petrobras. Então, evidentemente, tinha uma pressão por parte tanto dos acionistas da Petrobras, como também dos outros importadores relevantes de combustíveis, em que houvesse um realinhamento do preço interno com o preço internacional. Então, essas defasagens que acontecem acabam que influenciam essa questão de que, mesmo quando o petróleo dá uma baixada um pouco na margem ali no preço internacional, por outros fatores, como câmbio ou como realinhamento da defasagem do preço interno e externo, gera essa percepção por parte do consumidor, né? Isso aí realmente um dos principais fatores que influenciam. Outro fator também bastante significativo é dada a incerteza como tem uma incerteza muito grande em relação ao preço do combustível por causa da guerra, por causa de sanções relacionadas à Rússia, por causa também de uma escalada internacional de preços, da inflação no mundo está forte também. Isso acaba que gera incerteza em relação ao comportamento futuro do preço. Então, os agentes também tendem a ficar receosos ao longo de toda a cadeia de produção, inclusive por parte dos importadores, de fazer esse repasse automático, né? Então, sempre tem uma certa defasagem ali nesses repasses. Murilo, a gente falava aqui no início do Jornal da Bandeirantes, gente, sobre essa inflação de março, estrepitosa, violentíssima. 1,62. Porque eu não me lembro. Eu não me lembro em que moeda foi, porque foi antes do real. Eu não me lembro se era o RV, era a unidade. Olha, você de referência. tem que idade, Edu? Desculpa a pergunta. Eu vou fazer 48 agora. Eu vou fazer 55, se Deus quiser. Menino. Então, quer dizer, a gente tinha condição de saber. Não, eu não me lembro. A gente deveria 28 saber. anos. Não quero que o Guilherme Oliveira saiba. Não. Ele tem 21 anos. Aí não, né? Mas eu me lembro da inflação daquele tempo. Diante do Plano Real. Mas por que eu estou fazendo essa referência? Porque eu fui pegar aqui, e nós também demos uma olhada, nas inflações mensais. Deixa eu ver se eu já não saio da página aqui. Aqui. Monthly Inflation Rates by Country 2020. Inflações por mês e por país. Com todos esses requisitos internacionais fortíssimos, sobem as commodities, a começar pelo petróleo, ruptura de cadeias distributivas, ruptura de cadeias de produção e distribuição a partir da pandemia,
preço do petróleo que não para de subir, né? Juros no Brasil que trazem gente para cá agora, mas ao preço de influenciar muito em opções futuras de investimento de quem quer produzir. E a nossa inflação desde fevereiro de 2021, ou seja, há mais de um ano, é a maior aqui de um grupo de 8. Tem zona do euro, tem G20, Estados Unidos, que agora bateu o recorde. Por que a nossa inflação está sendo, há mais de um ano, mês a mês, sempre maior que as outras? E se isso é uma justificativa para dizer, a culpa é do mundo, não é nossa? Olha, tem outra pergunta bastante interessante, né? Sem dúvida, tem os fatores internacionais e tem os fatores domésticos também. Um dos fatores domésticos que são bastante relevantes é a questão do problema hidrológico e que afetou a geração de energia. Isso vem desde o ano passado e tem o efeito encadeamento, digamos, dos preços, ele não se dá de forma automática. Então, no início do ano, acontece muitos reajustes de salários, reajustes de tarifas diversas, como tarifa de energia, tarifa de água, outras tarifas diversas que utilizam a memória inflacionária do ano anterior para repassar os preços. Então, tem uma chamada, aí uma difusão ao longo do tempo dessa inflação, né? Só que somado a isso, teve uma subida de patamar bastante significativa do dólar nos últimos 2 anos, embora tenha dado essa arrefecida agora neste ano, mas houve na média, se nós pegarmos ao longo dos últimos 2 anos, uma escalada uma escalada do dólar. E também somado a esses fatores, também a nossa economia ela é muito influenciada por questões, evidentemente, da nossa cesta de consumo. Então, a dinâmica de preços dos alimentos e outras dinâmicas de preço, como tarifas diversas de serviço público e tudo mais, isso tem um impacto bastante relevante na inflação brasileira. Então, junta esses fatores domésticos com os fatores internacionais, o ambiente global é um ambiente inflacionário, e esse ambiente inflacionário ele já era anterior à guerra da Ucrânia, ou seja, ele já vem da saída da pandemia, porque a pandemia, no primeiro momento, ela teve um forte efeito deflacionário, ali no início de 2020. Basta lembrar que a inflação caiu bastante no Brasil, houve um processo ali de meses até com deflação, e esse cenário também de deflação internacional. Mas no segundo momento, com a recuperação da demanda e a forte política de estímulo internacional, isso gerou uma forte liquidez e uma retomada muito intensa da demanda internacional, inclusive especulação com commodities. A commodity, na verdade, ela é utilizada como insumos, só que ela também ela é negociada como um ativo financeiro. Então você pode especular atuando, comprando índices futuros de soja, de milho, entre outros ativos que são ativos negociáveis. Então, tudo isso corrobora para um cenário doméstico bastante inflacionário e um cenário internacional também bastante inflacionário. E, historicamente, o Brasil apresenta uma taxa de inflação acima dos outros países de renda semelhante, sobretudo dos países envolvidos. E nesse episódio não é diferente. E outro fator relevante agora, pulando da inflação para os juros, porque se a inflação machuca e tira o poder de renda da população, o Banco Central ele tem que operar fazendo aí a subida da taxa de juros. Evidentemente que nesse cenário, o Banco Central fica um pouco com fragilidade de ação, porque uma parte relevante dessa inflação não é controlável diretamente pela redução da demanda interna, que é o que a taxa de juros acaba influenciando mais decisivamente. Só que a elevação da taxa de juros também atrai um capital internacional que vem para ser aplicado no Brasil, que não é, evidentemente, para aplicar em expansão de fábricas, geração de nova capacidade produtiva, mas é um dinheiro que vem aplicar para ter retorno financeiro com juros bastante elevados no Brasil. Só que essa atração de capital acaba ajudando bastante, no curto prazo, a arrefecer a variável câmbio, que é o que nós temos visto nas últimas semanas. Então, se por um lado essa subida de juros dificulta a retomada da economia, cria a atividade econômica e ainda tem um efeito limitado na diminuição da inflação pelo lado da demanda,
ajuda um pouco a arrefecer a inflação por outro canal, que é o canal dos preços internacionais das commodities, ao trazer para reais, evidentemente, e para arrefecer também o dólar de uma forma geral, que tem um impacto difuso na economia bastante relevante. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente com o Murilo Ferreira Viana, que é economista, consultor sênior da GO Associados. Ô Murilo, o governo parece que chegou aos nomes, né, do presidente do futuro presidente da Petrobras e do presidente do Conselho também, né, depois de idas e vindas e tal. Se nada de errado acontecer, né, Edu? Dia 13. Um dia meio tenebroso, hein? Eu tenho um pouco de medo desse dia, mas o José Mauro Ferreira Coelho deve ser confirmado como presidente da Petrobras. O que parece não significar mudanças drásticas ou nenhuma mudança a rigor, né? Porque ele já falou várias vezes que é isso mesmo. O preço do petróleo aqui tem que se basear no preço do barril lá fora, na subida e na descida do dólar. Então, assim, não dá para esperar nada diferente do que temos em relação ao preço de petróleo. É isso, ô Murilo? Justamente. É uma questão complexa e é um dilema que não é só do Brasil. É um problema que está gerando contestações. Então, a gente vê países vizinhos, ebulições sociais acontecendo no Peru, por exemplo, problemas relacionados aí na Europa, porque está chegando o inverno que vai aumentar muito o custo da energia por causa dos problemas relacionados ao gás natural da Rússia. E o Brasil também não está numa ilha, né? A gente sofre com esses efeitos. É óbvio que deveria ter uma coordenação e uma articulação para diminuir esses efeitos dessa escalada de preços, sobretudo para a população de menor renda, que é quem tem perdido muito poder de compra nos últimos anos e também tem tido uma dificuldade muito grande de acesso ao mercado de trabalho. Então, deveria ser discutido algum mecanismo aí de acomodação, de volatilidade do preço internacional, por exemplo. Então, poderia ser adotado uma política de suavização de preços. Isso aí é algo que é praticado lá fora, tem diversos exemplos entre os países, mas também políticas focalizadas, sobretudo naquela população de menor renda, que tem dificuldade de acesso a gás de cozinha, tem dificuldade de acesso a uma série de itens e que são impactados diretamente aí pela escalada de preço e também da dificuldade de acesso a determinados combustíveis, né? O diesel também é algo que deveria receber uma atenção especial, porque o diesel tem uma capacidade o preço do diesel tem uma capacidade muito forte de difundir essa escalada de preço para toda a economia. Então, esse olhar sistêmico deveria ser levado em conta e pensado aí, evidentemente, numa política articulada entre o governo federal, entre a Petrobras também, para uma forma de arrefecer esse efeito para a população, especialmente menor renda, e para esse combustível como o diesel, particularmente. Murilo Ferreira Viana, economista e consultor sênior da GO Associados. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais do complexo quadro econômico. A gente tem que partir de algum ponto. Eu não abri nem o microfone. No meu caso, tentar entender. A gente tem que partir de algum ponto. Exatamente. Né, pelas primeiras informações. Murilo, muito obrigado pela atenção com o Vinho da Bandeirantes. Um bom final de semana. Eu que agradeço. Valeu, Murilo. Então, bom final de semana. Obrigado.